Agora, começando as epístolas gerais, vamos começar com Tiago. Esse Tiago, nós sabemos que em Mateus capítulo 10, onde são listados 12 apóstolos de Deus, haviam dois Tiagos. Tiago, filho de Zebedeu, irmão de João, e Tiago, filho de Alfeu. Nós sabemos que o Tiago, filho de Zebedeu, não escreveu essa carta, pois antes de qualquer carta ser escrita, ele foi morto. O rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja, com a intenção de maltratá-los, e mandou matar à espada Tiago, irmão de João. E sabemos que provavelmente esse Tiago não é o Tiago, filho de Alfeu. Sobra outro Tiago, relatado no Evangelho, para ter escrito essa carta. Em Mateus 13, 55, quando foram rejeitar as palavras de Jesus, eles perguntaram: não é esse o filho do carpinteiro? O nome da sua mãe não é Maria? E não são seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Ou seja, o Senhor Jesus tinha um irmão chamado Tiago. E nós sabemos que por mais que esses irmãos não criam em Jesus enquanto ele estava vivo, depois da ressurreição eles passaram a crer. Está escrito em Atos capítulo 1, verso 14. Todos eles reuniam sempre em oração com as mulheres, inclusive Maria, a mãe de Jesus, e com os irmãos de Jesus, ou seja, Tiago estava convertido e se reunia sempre com a igreja. E Paulo, em Gálatas 2, diz que, reconhecendo a graça que me foram concedida, Tiago, esse Tiago, irmão de Jesus, Pedro e João, tidos como coluna, estenderam a mão direita para mim. Ou seja, esse Tiago, irmão de Jesus, se tornou uma coluna na igreja de Jerusalém. Em Gálatas capítulo 1, ao subir a Jerusalém, Paulo diz: não vi nenhum dos outros apóstolos, a não ser Tiago, irmão do Senhor. Dito isso, vamos começar a carta. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Por mais que ele tenha sido um irmão por parte de mãe de Jesus, ele o chama de Senhor, servo de Deus e servo do meu Senhor Jesus Cristo. E ele enviava essa carta às 12 tribos dispersas entre as nações. Saudações. E ele começa dizendo: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Ou seja, as provações estavam fortalecendo a fé e produzindo esperança nos irmãos. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente de boa vontade, e lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Como disse o Senhor Jesus em Marcos 11, verso 24, portanto eu lhes digo: tudo o que pedires em oração, creiam que já receberam, e assim lhes sucederá. Mas Tiago continua falando daqueles que eram incrédulos, que não criam. Não pense que tal homem receberá alguma coisa do Senhor. É alguém que tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. E agora ele começa a falar dos irmãos pobres. O irmão de condição humilde deve orgulhar-se quando estiver em elevada posição, ou seja, ele deve se orgulhar quando Deus faz com que ele melhore de vida. E o rico deve orgulhar-se se passar a viver em condição humilde, porque passará como a flor do campo. Ou seja, quando o irmão rico perder seus bens, ele também deve se orgulhar. Por quê? Pois ele vai morrer um dia. Pois o sol se levanta, traz calor e seca a planta. Cai então sua flor e é destruída a beleza da sua aparência. Da mesma forma, o rico murchará em meio aos seus afazeres. Tiago aqui usa a linguagem de Isaías, em Isaías 40, verso 7. Seca-se a erva e cai a flor, soprando nela o Espírito do Senhor. Na verdade, o povo é a erva. Seca-se a erva e cai a flor, porém a palavra de nosso Deus subsiste eternamente. Ou seja, todos nós temos uma vida muito breve, assim como uma erva que se seca diante do sol. Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam.
Quando alguém for tentado, jamais deve dizer: estou sendo tentado por Deus. Por quê? Porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém ele tenta. Cada um, porém, é tentado por uma coisa, pela sua própria cobiça, sendo por esta arrastado e seduzido. Ou seja, os homens não são tentados por Deus, mas eles são tentados por seus próprios desejos. Então a cobiça faz uma coisa: ela tendo engravidado, ela dá à luz ao pecado. E o pecado, após ter sido consumado, gera a morte. Ou seja, Tiago compara o nascimento do pecado e o nascimento de um filho. A cobiça engravida, dá à luz ao pecado, e o pecado, após ter sido consumado, gera a morte. Como está escrito em Romanos 6, verso 23, porque o salário do pecado é a morte. Meus amados irmãos, não se deixem enganar. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda com sombras inconstantes. Por sua decisão, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que sejamos como os primeiros frutos de tudo que ele criou. Meus amados irmãos, tenham isso em mente. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. Como está escrito em Provérbios 10, verso 19. Quando são muitas as palavras, o pecado está presente, mas quem controla sua língua é sensato. Pois a ira do homem, ela não produz a justiça de Deus. Portanto, façam uma coisa: livrem-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece, e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a palavra a qual é poderosa para salvá-los. E não só escutem essa palavra, sejam praticantes da palavra, e não apenas ouvintes, enganando a si mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha sua face num espelho. Ele se olha bem no espelho, mas depois de olhar para si mesmo no espelho, ele sai e logo esquece a sua aparência, ele logo esquece o que ele viu no espelho. Essa história ilustra uma pessoa que ouve a palavra, mas não a pratica. Mas existe um homem que observa atentamente a lei perfeita que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, ele será feliz naquilo que fizer. O Senhor Jesus também conta uma parábola nesse sentido em Mateus 7, a partir do verso 24. Portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Mas quem ouve minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Mas a casa daquele que foi construída sobre a rocha, ela não caiu, pois tinha seus alicerces na rocha. E Tiago continua dizendo: se alguém se considera religioso, mas não refreia sua língua, essa pessoa engana a si mesmo. Sua religião não tem valor algum. Nos próximos capítulos, ele vai voltar a falar da língua. Verso 27, a religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é essa: cuidar dos órfãos e das viúvas, em suas dificuldades, ou seja, daqueles que não tinham condição de se manter, daqueles que necessitavam da ajuda e da caridade cristã. E outra coisa, não se deixar corromper pelo mundo. E assim termina Tiago, capítulo 1.